E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo mesmo? Deixa eu ver aqui. Vai que não, né? Vai que não. Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à live de sexta-feira. Sextou, pessoal. Vamos para a nossa aula maravilhosa. E hoje vamos falar sobre as deusas e o chamado casamento sagrado. O que é hierogamia? Nós vamos falar sobre isso hoje, esse suposto rito do casamento sagrado que era na antiguidade, o que nós temos evidências, gostando ou não, precisamos falar de evidências. Hoje minha voz está meio rouca. Claro que está tendo oscilação de temperatura aqui em Curitiba e pessoal de Juiz de Fora está precisando de ajuda, pessoal. Entre nas redes de Francine Oliveira, pegue os contatos para ajudar, porque com esse desleixo do governo, o pessoal de Juiz de Fora está extremamente abandonado, precisando de ajuda, de fato, com o mínimo, gente, com tudo que você pode imaginar. Tá? Então, entre em contato com a Francine Oliveira nas redes dela, pegue nos meus stories do Instagram, nos meus stories do Facebook, coloquei para onde você pode contribuir. É importante que você saiba que existem redes específicas de apoio às pessoas que perderam tudo nas enchentes lá de Juiz de Fora. Então, eu peço que você busque informação a respeito e, se puder, contribua, porque tem vidas em risco também. É muito grave a situação lá também. Quero também pedir que, se você tiver condições, entre em contato com Jesus da Shopee. Pode mandar e-mail para mim, que eu encaminho para ele. Porque eles tiveram gastos muito grandes essa semana. A Mel, a cachorrinha deles, precisou fazer cirurgia, vai ter que usar cadeirinha de roda, vai ter que usar a fralda. E então, se você puder contribuir, entre em contato comigo pelo meu e-mail, que a gente vai conversar, e eu passo para o Jesus da Shopee para que ele divulgue como ele preferir, tá bem? Você pode mandar por e-mail, Ângela, quais são os contatos, o que eu posso fazer, e daí a gente conversa, tá? Não vou divulgar nada aqui, porque não pedi autorização, não tenho autorização deles para divulgar nada aqui no meu canal especificamente, mas que eu sei que eles estão com uma vaquinha, né? E a vaquinha eu posso divulgar, sim. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Tem a vaquinha da Mel, né? Deixa eu... Aqui. Então, a Denise, a esposa do Jesus Shopee, né, está fazendo uma vaquinha. Eu vou colocar aqui no chat fixado, não, no chat, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no chat a vaquinha. Isso. Consegui. Coloquei aqui para vocês, vou colocar na descrição da live também a vaquinha para ajudar a Mel, tá? Se você quiser contribuir, eu vou deixar o link também na descrição da live, tá? E é só clicar no link para ter essa... fazer essa contribuição, né? De qualquer valor, gente, ajudem, tá? É importante, principalmente porque tem pessoas ali por trás, né? Tem famílias, não sei se vocês sabem, né? Jesus da Shopee tem uma filha autista
que assim, envolve um desgaste emocional muito grande, né? Então, ajudem, porque não é só uma questão de é um pet, ou coisa assim. A gente não tem como medir o valor das coisas e dos animais e das pessoas para cada um, tá? Então, se você puder ajudar, no chat tem o link da vaquinha, na descrição tem o link da vaquinha, tá? Especificamente em relação a Juiz de Fora, deixa eu só ver se eu tenho. Então, eu tenho aqui para onde você pode fazer doações. Vou projetar aqui na tela para vocês, porque esse aqui é um dado verificado, oficial, divulgado por Francine Oliveira, tá? Então, eu vou compartilhar aqui na tela, se você quiser e puder ajudar, tá? Aqui está os dados, aqui estão os dados para doações para Juiz de Fora, tá? Então, você pode doar água potável, material de limpeza e higiene, roupas de cama, roupas íntimas, colchões e cobertores, ração para animais, fraldas. Então, quem está em Juiz de Fora pode entregar direto no Sindicato dos Bancários, tá? De segunda a sexta. E aí, se você quer fazer qualquer ajuda específica, doação específica para o pessoal de Juiz de Fora, os dados estão na tela, você pode especificamente fazer com esses dados, tá? Francine Oliveira compartilhou e eu estou recompartilhando aqui, caso você queira, né, possa ajudar o pessoal lá de Juiz de Fora especificamente, tá bem? Quem está por perto, né, pode fazer entregas, vai direto no endereço, na Rua Batista de Oliveira, 745. Tudo, tudo, tudo é importante, tá bem? E eu vou compartilhar também a tela aqui, só para mostrar para vocês. Isso aqui é apoio mútuo, tá, gente? Isso aqui é vida. A Mel, minha cachorrinha do Jesus da Shopee, e da Denise, da Aninha, né? O Baltazar aqui, ele é o tutor, e fez. Ela estava internada, tá internada no Centro Veterinário Vidas de Amor, em Curitiba, e piorou, né? Teve sua piora. Aqui está. Ela fez uma cirurgia, fez tomografia, tem o pós-operatório, tem toda a prestação de contas aqui, para vocês saberem. Então, realmente, eles precisam de 9 mil reais para tudo, tá, gente? Então, você pode ajudar com o que você puder, e o link está aqui na descrição da live e também está no chat, também, ao vivo. Então, por gentileza, apoiem, tá? O que puderem, com o que puderem. Tem pessoas precisando, envolve questão emocional também, com pessoa autista. Então, de modo algum, a gente deve menosprezar a necessidade das pessoas, tá? Então, eu aproveito, abri essa live nessa sexta-feira, dia 27 de fevereiro, especificamente compartilhando essas oportunidades que nós temos de fazer na prática o apoio mútuo que tanto nós pregamos aqui, tá bem? É importante que a gente tenha essa consciência. Então, eu agradeço demais a todos que se dispuserem. Se você não pode ajudar, compartilhe. Isso é muito importante. Qualquer compartilhamento já é importantíssimo, tá bem? Agradeço de coração. Então, você pode depois pegar o link da vaquinha aqui na descrição da live e compartilhar nas suas redes tranquilamente. E depois também a live vai ficar gravada, você pode depois dar pausa na tela, pegar os dados e seguir adiante com isso. Combinado?
Aqui nós somos um canal, um espaço de apoio mútuo. E independente de quem se engaja ou não, né, nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar nos ajudando uns aos outros, a despeito do abandono do Estado sobre as vidas das pessoas, tá bem? Nós não vamos esperar a boa vontade de um sistema que não está nem aí para as pessoas. Então, nós vamos botar a mão na massa, fazer a nossa parte e trabalhar com as pessoas que estão precisando. Combinado? Quero aproveitar e agradecer aos novos membros do canal, né? Dinar e Eugênio se tornou membro do canal ontem. O Fredson, o cético, reativou sua membresia. E a Deise Rodrigues se tornou membro do canal aqui no Espaço das Deusas. Lembrando que o Espaço das Deusas é a comunidade de membros aqui do canal. É uma comunidade de apoio mútuo. Tem 6 categorias de deusas aqui para você escolher, apoiar o canal. E tudo que entra retorna para vocês em formato de livros, cursos sorteados todos os meses. E também o Drive do Espaço das Deusas, que é exclusivo para os membros do canal, para que os membros tenham acesso aos arquivos de slides, né, dos aulões aqui, em formato PDF. Então, membros do canal, não esqueçam de me enviar. E agora eu preciso fazer um alerta que os Correios estão mudando suas regras, né? Eu fui avisada hoje pela gerente da minha agência, que eu tenho caixa postal, e como eu faço envios para os membros, né, de pacotes de mimos, a partir de abril vai ser obrigatório eu ter o CPF dos destinatários. Então, membros do canal, atualizem seus dados com o CPF. Meu e-mail está aqui na tela. Eu preciso que os membros que não me fizeram ainda, mandem um e-mail para mim com seus dados, mas todos os membros ativos precisam atualizar seus dados com nome, CPF e endereço completo dos Correios, para que eu possa postar seus pacotinhos, tá bem? E olha que coisa linda que eu tenho aqui na minha mão. Olha que coisa linda que eu tenho na minha mão. Gente, o livro, olha. Essa é a prova, é o teste, né? Para fazer revisão e correção. Mas já temos um livro teste aqui. Ainda não tem o ISBN, porque é só uma prova, né? Para diagramação, mas eu precisava mostrar como ficou linda essa capa, gente. E olha só, já tem aqui, a diagramação ficou lindíssima, tá? Vocês vão ver aqui, ficou lindíssima essa diagramação. Tem, sim, tem achado arqueológico, tem... Ai, deusa maravilhosa... Tem bibliografia, tem muita coisa aqui para vocês. E esse novo material já é o A Deusa que Venceu a Batalha de Javé. Está em pré-venda, R$20 apenas. Você faz o Pix e manda seus dados. E agora com o CPF, hein? Nome, endereço, CPF completinhos para mim, para que eu saiba para onde enviar. Então, mês de março, na verdade, até esgotarem os exemplares, porque essa tiragem vai ter 100 exemplares e, basicamente, 14 já estão vendidos e a gente nem começou março, né? Então, só para vocês terem ideia de que vai que nem água isso aqui. Então, garanta já seu exemplar, R$20, e aí você manda para mim por e-mail os seus dados com CPF por causa das novas regras do Correio, tá bem? Então, tá lindíssimo essa diagramação do Jesus da Shopee e também a arte do Nanuca Andrade, tá? Olha que capa linda do Nanuca. Eu amei. Mais uma publicação do Espaço das Deusas, tá? E vocês vão ter acesso. Muito bem, Márcio, seja bem-vindo, obrigada pela presença, membro do canal, é isso aí. Não esqueçam, então, de atualizar seu CPF agora no seu cadastro no Espaço das Deusas, porque
A partir de abril, gente, não vai ter negociação com os Correios, tá? Já foi avisada. Eu tive que baixar até aplicativo agora, só para vocês saberem que a partir de abril as declarações de encomenda vão ter que ser feitas via aplicativo. Exatamente. Aqui é o aplicativo especial de declaração de conteúdo eletrônico. Agora é tudo declaração de conteúdo eletrônica. Deixa eu fazer assim. Ai, que lindo. Muita luz, né? Assim aparece. A declaração de conteúdo eletrônica, DCE, é como pelo Celepar que a gente agora faz as declarações, e sem CPF não dá para fazer mais. Que delícia, né? A partir de abril não vai ter desconto mais não, eles não vão deixar mais enviar sem o CPF do destinatário, tá bem? Muito bem, vamos para nosso aulão. Lembrando que os slides da live de hoje já estão lá no Drive do Espaço das Deusas em formato PDF. Deixa eu projetar aqui para vocês. Muito bem. Então, vamos finalmente falar sobre Ishtar e outras deusas e o casamento sagrado na antiga Mesopotâmia. Hoje, especificamente, eu quero tratar desse assunto, que é também chamado de hierogamia, para entendermos o que podemos ou não afirmar a respeito desse assunto. Por quê? Porque muitas pessoas trabalham com afirmações e suposições e fazem as correlações na sua cabeça e conectam os mitos. Hoje mesmo teve um cara que comentou no meu Instagram lá, na postagem sobre Kuntilet Ágero, e começou a dizer que era a epopeia de Gilgamesh, porque são dois homens, porque estava apagado o pênis do cara, que não sei o quê. E daí, quando eu falei, bom, nós precisamos de evidência, né? O objeto tem inscrição mencionando Javé e Axerá, então eu recomendo, né, pesquisa e evidência do que você está afirmando. E o cara simplesmente, que evidência? O quê, né? Mais um que vai para o submundo dos bloqueados nas minhas redes, né? Por quê? Eu bloqueio quando a pessoa simplesmente está ali para encher o seu ego, para fazer de conta que sabe uma coisa, quando, na verdade, está empurrando suas preferências e as suas maquinações na cabeça. Hoje eu vi ali, calma que está dentro do assunto, tá, gente? Hoje eu vi das redes, uma rede aí de jornal, divulgando, nossa, novas descobertas de uma civilização de 40 mil anos, e não sei o quê. Aí, quando você vai ler a reportagem, está ali, pesquisador independente, ou seja, que não se não se coloca para ser avaliado por ninguém, basicamente, tudo o que ele mostrou, os pesquisadores, os arqueólogos já refutaram porque não tem evidência, porque já tem datação específica, e não sei o quê. Então, preste atenção. Primeiro, pessoas que dizem que não precisa de evidência porque está falando, e que é isso e acabou, ou pessoas que simplesmente não colocam seus trabalhos para serem avaliados, para serem provados por evidência, pessoas que pegam dados que já têm datação ou que simplesmente não têm de onde tirar informação e eles enfiam informação tirada do cu ali. Quando você vê uma manchete sensacionalista, quando vem alguém falar um comentário querendo peitar e dizer, claro que não, pega um objeto de Kuntilet Ágero que tem inscrição ali, e a questão do pênis, eu mesma já fiz publicação sobre, já trabalhei sobre isso, e mostrei, né, quando foi posta, quando foi tirada, tem um pênis extra ali, e aí o cara simplesmente vem e enfia epopeia de Gilgamesh ali no meio. Sem contexto, sem evidência, sem nenhuma prova que possa fundamentar o que ele está falando, e ainda vem
me dizer nas minhas redes, nos comentários das minhas postagens, que não precisa de evidência. Se não está sendo honesto, se está vindo para a batalha de ego, vai para o submundo dos bloqueados, tá bem? Porque eu não estou aqui para discutir, que eu não estou aqui para provar nada para ninguém em relação ao meu ego. A gente está aqui para construir, e construção científica tem que ser muito cuidadosa nas afirmações. Eu já estou por aqui de homem afirmando coisas desde o século XIX sem evidência alguma. Então está na hora da gente começar a ter um pouco mais de honestidade nesse campo, combinado? Então, isso aqui é um hashtag Fica a Dica muito importante, porque hoje a gente vai falar de hierogamia. Hierogamia foi defendida por décadas, se não séculos de pesquisa. Séculos de pesquisa falando de hierogamia, falando, acho que até milênio, né? Porque acho que até o Heródoto já enfiou essa nos trabalhos dele. E hoje a gente pode falar que isso não passou de um fetiche masculino enfiado nas pesquisas desses homens, tá? E a gente vai trazer isso hoje, porque lembra que a gente já fez uma live aqui num dos Halloweens passados sobre a fantasia do cientista imparcial. Não existe imparcialidade nem objetividade plena nas pesquisas. Agora, o que a gente pede, no mínimo, é honestidade com os dados. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco com os dados, o que nós temos de fontes, que tipo de construção, que tipo de interpretação nós podemos fazer, ou pelo menos lançar hipóteses a partir dos dados que temos a respeito do culto, das relações rituais, das deusas, dos sacerdotisas e sacerdotes da antiga Mesopotâmia, e que rituais eram celebrados ou tem registro que podemos, a partir da cultura mesopotâmica, falar. Não quero saber de Heródoto. Por que eu não quero saber de Heródoto? Porque Heródoto faz propaganda grega e ele vai emitir juízo de valor sobre qualquer culto ritualística fora dos gregos. Ele vai emitir juízo de valor. Nós já falamos sobre a questão da suposta prostituição cultural. Ele chama de prostitutas as sacerdotisas de outros povos. Heródoto faz propaganda grega. E a partir dessas construções extremamente etnocêntricas, que vão rotular e fazer juízo de valor sobre formas de culto estrangeiras, que vão se construir esses estigmas, inclusive sobre o suposto rito do casamento sagrado, que é esse que nós vamos tratar hoje aqui, tá bem? Fernanda Carolina, oi, cheguei a tempo, nova no canal, estou adorando. Poxa, muito obrigada, seja bem-vinda aqui, querida. Espero que goste da live de hoje, né? Então, vamos entender um pouco sobre essa questão das deusas, porque não é uma só, né? Na antiga Mesopotâmia, peraí, deixa eu pegar os slides, isso. E que, de alguma forma, vão estar relacionadas a um suposto rito do casamento sagrado. Então, a deusa acadiana Ishtar, sim, Ishtar é da Acádia, e Inanna é da Suméria, tá bem? São duas deusas de povos distintos, e que em Reduana, né, a princesa acadiana, vai misturar nos seus escritos, porque seu pai Sargão vai colonizar a Suméria, tá? Então, essa mistura das deusas é produto de colonialismo, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos separar. A deusa Ishtar é uma deusa acadiana, posteriormente babilônica também, e Inanna é a deusa suméria, tá bem? Então, a Ishtar foi, sem dúvida, a mais importante divindade feminina da antiga Mesopotâmia em todos os períodos, tanto a Inanna quanto Ishtar, tá?
No entanto, é extremamente difícil desenvolver uma discussão sobre o tema desta deusa devido ao seu caráter complexo. Para começar, em textos acádios, Ishtar, o Istaro, pode ser tanto um nome próprio quanto o substantivo comum que designa simplesmente deusa. Tá bem? Além disso, como as escritas cuneiformes para o nome próprio Ishtar são as mesmas para o substantivo comum Istaro, somente o contexto nos permite distinguir um do outro. Então, o CAD, né, que é uma inscrição, apresenta 4 significados para o substantivo comum. Tá? Istaro pode significar deusa, deusa pessoal ou protetora, estátua de uma deusa, ou Ishtaran, significado incerto. Tá? Para seu nome em sumério e acádio, bem como para seu culto, dá para ver tanto Inanna quanto Ishtar. Tá? Então, Inanna e Ishtar são deusas de povos distintos que, no processo do colonialismo antigo, vão se mesclando em mitos semelhantes, tá? Mas eu sempre vou tratar de forma distinta, porque elas têm sua cultura própria, tá bem? Então, vários estudos importantes foram publicados, como as publicações, incluindo reedições de textos literários da Babilônia Antiga sobre essa deusa, né, por Grönneberg, e o seu caráter foi examinado por Parpola, por exemplo, bem como por Lapinque, que parece ter sido muito influenciado por Parpola. Nós devemos também observar o estudo sobre Ishtar em Ashur, por Meinhold, né? Assim, temos uma riqueza de material que lança luz sobre muitos aspectos da deusa Ishtar. E eu vou apresentar depois as referências bibliográficas que eu utilizei para pesquisa, para elaborar o material para vocês hoje, tá? Nem sempre eu concordo com as conclusões deles, né? Mas em vez de me deter aqui numa descrição detalhada da deusa Ishtar, eu gostaria de explorar apenas algumas das suas características, especialmente em relação ao chamado rito do casamento sagrado. Eu realizei um estudo intensivo desse rito no mundo assírio-babilônico, mas até recentemente não dediquei muito tempo ao sumério rito do casamento sagrado, no qual Inanna, ou Ishtar, é a heroína principal. Então, nós temos versões desse rito com as duas deusas, tá? No entanto, sempre me senti atraída por ela e pelo rito em questão, não apenas no mundo assírio-babilônico, mas também no mundo sumério, daí o tema desta live. Então, vamos falar primeiro sobre as deusas Inanna e Ishtar em relação a esse mito, tá? Esse rito. Uma visão geral. De acordo com uma importante tradição, a deusa Inanna suméria era filha de An e estava intimamente ligada à cidade de Uruk. Outra tradição a fazia filha de Nanar, Suen, Sin e irmã de Utu, Shamash. Em diferentes versões da tradição, ela também é considerada filha de Enlil, ou até mesmo de Enki. Nenhuma tradição lhe atribui um cônjuge masculino permanente. Isso aqui é importante, porque geralmente vários pesquisadores vão falar que ela era esposa de Dumuzi. Não, nenhuma tradição atribui um cônjuge para Inanna, tá? Ela não era casada, não havia essa condição dela de deusa casada, tá bem? Dumuzi é frequentemente considerado um amante de Inanna, mas seu relacionamento com ela parece ser muito ambíguo. Mesmo assim, em vários sites, até no Wikipédia, isso que é problema, a gente confiar em tudo que a gente vê na internet, né? Ou em qualquer coisa sem verificar a fonte, é que muitos vão descrever certos achados arqueológicos como, olha, o casamento de Inanna e Dumuzi, quando na verdade só está ele e ela se olhando ali, e não é um casamento, tá? São amantes, mas a interpretação dos pesquisadores é que retrata o casamento deles. Como essa representação aqui da relação de Inanna e Dumuzi.
Você vai ver essa imagem na internet com, muitas vezes, a legenda de que representa o casamento de Nana e do Muzi, quando, na verdade, ela não era casada com ninguém, tá bem? Aceita que dói menos. Não tem nenhuma tradição mitológica em torno de Nana de que ela era casada. Ela não é uma deusa mãe, nem tem filhos. Com a possível exceção de Shara, então Ishtar é apresentada, né, agora a gente vai falar um pouco de Ishtar também, como a mãe de alguns reis assírios. Isso aqui é diferente. Várias deusas, incluindo a Xerá, em Ugarit, tá? Vai ser citada como mãe dos deuses. Mas isso não significa que elas sejam deusas mães. É isso que muitos pesquisadores não conseguem desprender da mente deles. O fato de uma deusa ser mãe de outros deuses, ela não significa que ela seja uma deusa mãe, que a sua função seja essa, que ela esteja ligada à maternidade. Tá? E a deusa Ishtar, por exemplo, é apresentada como mãe de alguns reis assírios. Isso também aparece muito na antiguidade, porque os reis na antiguidade eram considerados divinos, porque nos mitos eles eram tidos como filhos das deusas, eles mamavam nos seios das deusas. Então é como se as deusas é que dessem o sustento para esses reis. Então, isso não tem a ver com maternidade, isso tem a ver com legitimação do poder político desses reis, tá? Então, você pode pesquisar, por exemplo, o papel de Ishtar de Arbela, que é uma Ishtar específica, nos oráculos Aissar-Hadon, nas profecias assírias de Parpola, né? Bem como alguns dos hinos de Ashurbanipal, né? Que contém essas representações, que eles se autodenominam filhos das deusas. Para quê? Para legitimar o seu poder. No entanto, quando Ishtar é apresentada como mãe, é no papel de protetora absoluta, não se trata de maternidade. Tá? Para entender essa diferença, você tem que conhecer muito bem as tradições e os mitos em torno da deusa para perceber que ela não era ligada à maternidade, apesar de ser chamada de mãe dos reis ou mãe de alguns deuses. Sabemos que havia muitas deusas locais que eram independentes umas das outras e que foram misturadas de forma colonial pelos grupos posteriores e pesquisadores descuidados. Então, juntar um monte de deus e dizer que é a mesma deusa, isso é coisa de pesquisador desonesto, tá? A principal é Inanna de Uruk, no templo de Eana, mas outras deusas locais também foram reconhecidas. Devemos ter esse fato em mente. Quando discutimos, na verdade, estamos falando de várias deusas que usam o nome de Ishtar. Sabemos que mais tarde, na Síria, houve uma Ishtar de Nínive, assim como uma Ishtar de Arbela, uma Ishtar da Babilônia. São deusas distintas porque são sociedades distintas que adoravam cada uma delas. E aí cada grupo social vai projetar para aquela divindade os seus anseios e características, tá? Por isso, nos próprios textos antigos, elas são citadas de forma diferente. Essa é Ishtar de Nínive, essa é Ishtar da Babilônia, essa é Ishtar de Arbela. Além disso, Inanna e Ishtar também estavam intimamente associadas à deusa Nanaya, com quem era cultuada contemporaneamente em Uruk. Tá? Estamos impressionados com a quantidade e complexidade dos dados. E aí a gente vai falar de alguns aspectos notáveis de Inanna e Ishtar. Como vimos, elas são extremamente complexas, com um caráter composto. Suas características podem ser divididas em vários aspectos distintos, mas podemos observar o seguinte. Primeiramente, elas são as deusas do amor e do comportamento sexual, associadas ao sexo extraconjugal. Pesquisadores gregos e, posteriormente, os ocidentais e de sociedades ocidentalizadas frequentemente chamam isso de prostituição. E nós já falamos sobre isso, gente. É importante que a gente sempre repita
que quem dá o nome de prostituição para culto de deusas antigas são pesquisadores, é o Heródoto, basicamente, e os pesquisadores modernos, tá? Que vão dizer e repetir e confundir trabalho sexual com religião. Trabalho sexual é uma coisa, culto é outra. Então, não é porque você não gosta da outra, de religião do outro que você vai misturar as coisas e usar o termo prostituição de forma pejorativa, sendo desrespeitoso tanto para com as trabalhadoras do sexo quanto para as sacerdotisas. Isso é desrespeito para todas essas pessoas, tá bem? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando você ouvir, prostituta cultural, é prostituta do templo, você já sabe que isso aí é fetiche de pesquisador, não tem nada a ver com evidência, porque dentro dos rituais sumérios, ninguém se chamava de prostituta ali. Eram sacerdotes, eram sacerdotisas, eram deusas. Tá bem? Então, a gente vai respeitar como eles se autodeclaravam. Então, elas participavam do chamado casamento sagrado até o início do segundo milênio antes da Era Comum. Mas o ritual em que elas eram as protagonistas não reflete a moral ocidental que guia os casamentos humanos. E a gente precisa também cuidar para não projetar sobre esses rituais chamados casamentos sagrados, não projetar sobre eles a nossa lógica ocidental de casamento, tá? A gente precisa, quando vai estudar uma cultura antiga, a gente precisa aprender o que eles entendiam por casamento nesse sentido e nesse contexto específico, ok? A sexta tábua da epopeia babilônica de Gilgamesh, na qual Gilgamesh repreende Ishtar pelo tratamento dado a seus antigos amantes, é uma fonte importante para esse aspecto de Inanna e Ishtar. Ou seja, elas não eram de forma alguma deusas do casamento, nem deusas mãe, tá? Elas também são deusas particularmente guerreiras. A batalha é frequentemente descrita como campo de jogo de Ishtar. Ela estava ao lado de seus reis favoritos enquanto eles lutavam. Já na literatura suméria, Inanna fez campanha contra o Monte Ebi, e em um hino a ela, Shmedagam, de 1953 a 1935, antes da Era Comum, um rei da primeira dinastia de Isim, descreve seu enorme poder em muitas áreas diferentes, incluindo o campo de batalha. Ela é identificada com o planeta Vênus, tanto a estrela da manhã quanto a da tarde. Alguns especialistas acreditam que originalmente existiam duas divindades mesopotâmicas de Vênus. A divindade feminina suméria Inanna, identificada com a estrela da tarde, Shalem, e a divindade masculina semítica Atstar, Shahar, identificada com a estrela da manhã. Inanna, como a estrela vespertina, é bem descrita em Edid Dagan. Sabe-se que Inanna e Ishtar possuíam características andrógenas. Em alguns casos, elas eram representadas usando barba. Também elas possuíam um aspecto bissexual, tá? Ou seja, expressavam sua sexualidade independente de gênero. Essa placa de terracota retrata a deusa Ishtar em pé sobre um leão, originária da Mesopotâmia, atual Iraque, período Babilônia Antigo, então séculos 19 a 17 antes da Era Comum, tá? E atualmente, né? Desculpa, às vezes eu digito rápido e sai tudo embaralhado. Atualmente está no Museu de Pérgamo, em Berlim, claro, foi roubado, né, do Iraque. Então, veja que às vezes ela tem um aspecto mais andrógeno, às vezes não. Tá? De qualquer forma, Inanna e Ishtar têm vários aspectos ambíguos e contraditórios, e, portanto, combinam e intermediam opostos.
Entre esses aspectos, nos concentraremos nelas como deusas do amor e do comportamento sexual, sem desconsiderar seus outros aspectos. Então, veja, elas não são exclusivamente deusas do amor e do sexo, elas também são deusas da guerra, da batalha, do sangue, tá? Elas são deusas supremas, nós já falamos várias coisas sobre elas, você pode depois conferir na playlist Deusas e Outros Mitos. Aqui temos o vaso de Uru, um vaso com a representação de Inanna recebendo oferendas no vaso de Uruk, por volta de 3.200 a 3.000 antes era comum. Então, é uma datação desse objeto de 200 anos de possibilidade, né? Então, Inanna, veja que tanto ela quanto Ishtar, elas são representadas de formas diferentes. E aí nós vamos falar sobre o chamado rito do casamento sagrado, né? A hierogamia, como nós chamamos. Então, existem inúmeras canções de amor sumérias, nas quais Inanna e seu amante Dumuzi desempenham os papéis principais. Em muitos textos, um rei da terceira dinastia de Ur ou da primeira dinastia de Isim assume o papel de Dumuzi. Tá? Então, veja, nesses textos, perceba o que está sendo dito aqui. Vai ter canções de amor entre Inanna e seu amante, né? E em muitos textos é um rei verdadeiro, histórico, que vai estar sendo citado no lugar de Dumuzi como amante da deusa. Tá? As canções são geralmente consideradas relacionadas a uma cerimônia de amor que ocorria no templo de Inanna. Então, muitos em nossa área chamaram e ainda chamam a cerimônia de rito sagrado do casamento sumério. Diversas obras importantes sobre esse assunto foram publicadas, em especial no livro de 2008, Casamentos Sagrados, a metáfora sexual divina humana da Suméria ao cristianismo primitivo, nós podemos encontrar um histórico das discussões sobre o casamento sagrado por mais de meio século. Não é útil repeti-las aqui, mas para esclarecer nossos pontos de discussão nessa live, eu vou oferecer um breve esboço do problema. Então, veja, tem esses textos. E agora a gente precisa ver o que os pesquisadores interpretaram desses textos. Então, muitos pesquisadores vão interpretar esses textos como que descrevendo um ritual em que o rei ia ao templo da deusa e tinha relações supostamente tinha relações com a sacerdotisa de Inanna, e essa relação sexual representaria o casamento sagrado entre a deusa e o rei. Isso é o que muitos pesquisadores interpretaram a partir desses textos de amor. Tá? Então, esse ritual vai ser uma interpretação dos pesquisadores. O termo moderno, casamento sagrado ou hierogamia, uma tradução, né, para do grego hierosgamos, né, que originalmente se referia ao casamento de Zeus e Hera, foi introduzido na famosa obra de Fraser, O Ramo de Ouro, que expandiu o termo original para se aplicar ao casamento simbólico e aos ritos sexuais de culto, não se referindo, portanto, sempre ao casamento de um casal deus-deusa. Na verdade, a aplicação da terminologia apresenta um problema significativo. Tá? Que problema é esse? Como nós vamos usar ou distinguir, por exemplo, casamento sagrado, hierogamia, teogamia, seria o casamento divino, né? Casamento divino, cerimônia ritual de amor divino e outros termos? Como é que a gente vai usar e distinguir esses termos? Cada pesquisador de casamentos sagrados tem sua própria maneira de aplicá-los. E aí vai virar um bolo, uma confusão. Será que eles estão se referindo à mesma coisa ou não? Eu prefiro a expressão casamento divino para a cerimônia discutida, né, na parte 2.2 da presente live, que nós vamos falar sobre isso. O termo, então, atraiu muitos estudiosos de estudos cuneiformes, incluindo o Kramer, o autor do Rito do Casamento Sagrado, publicado em 1969.
O Kramer e membros da sua escola afirmaram que a principal característica do suposto casamento sagrado era o culto da fertilidade, entre aspas. Gente, quando aparece essa expressão, você já pode ligar a luzinha vermelha na cabeça. Por quê? Porque fala de culto da fertilidade, aí pode envolver muita coisa. Pode envolver também, né, esse fetiche masculino de que deusa só sabe fazer sexo ou ter criança, tá? Então, de acordo com esse padrão de fertilidade, a literatura suméria, descrevendo o amor de Inanna e do Muse, que foi eventualmente substituído por um rei sumério, refletia um ritual celebrado anualmente durante o festival do Ano Novo. Então, supostamente, teria esse rito, tá? Seu propósito era gerar vida e abundância de pessoas, animais domésticos e vegetação por meio de um rito simbólico e mágico. O rito, seguindo esse padrão, era consumado em uma união sexual entre um rei sumério, no papel de Dumuse, e uma alta sacerdotisa, no papel de Inanna, durante a cerimônia. No entanto, essa visão tornou-se obsoleta, ou seja, essa ideia, essa hipótese já foi ultrapassada. Não tem fundamento, não tem evidência, não tem o que sustente que havia de fato um rito assim. Tá? Tem gente que ainda insiste em dizer que havia, mas isso aqui, gente, ó, não tem o que sustente essa proposta. E aí vamos falar das canções de amor sumérias e o rito do casamento sagrado. Então, o que a gente pode supor, né? Que tipo de hipótese ainda pode ser sustentada? A maioria dos textos sumérios sobre casamento sagrado são canções de amor ou descrições do amor entre Inanna e seu amado. Esses documentos podem ser datados dos períodos Ur-3 e início da Babilônia Antiga, cerca de 2100 a 1800 antes da Era Comum, ou seja, são quase contemporâneos às cerimônias. Então, são textos mais próximos da época em que essas cerimônias poderiam acontecer. Essas canções, possivelmente incluindo canções de amor adicionais sobre a deusa Inanna, estão listadas com referências, descrições e comentários em Safate Canções de Amor, bem como no material do Lapinque. Então, eu estou dando material aqui, eu estou dando referências de autores que tiveram fundamentação, tá? E vai ter referência bibliográfica no final da live. O casamento sagrado sumério, né, do Lapinque é muito bom. Alguns dos textos descrevem Inanna como uma jovem cheia de paixão pelo amor. Eles podem ter se originado em antigos contos sumérios, mas foram editados e escritos nesses períodos específicos. Outra parte significativa dos textos do casamento sagrado, da terceira dinastia de Ur ou da primeira dinastia de Sin, trata de fornecer ao rei, que desempenha o papel de amante de Inanna no rito, bênçãos pessoais e assegurar seu trono real, bem como garantir o bem-estar e a riqueza da terra. Ele é chamado às vezes de Dumuse e às vezes pelo seu nome próprio, né, o nome do rei, mesmo no mesmo texto. Então, vai alternar, às vezes vai chamar ele de Dumuse, que seria o amante mitológico da deusa Inanna, ou às vezes vai aparecer o próprio nome do rei ali. Desnecessário será dizer que era Inanna quem abençoava o rei por meio de uma união pessoal com ele. Alguns estudiosos da escrita cuneiforme conjecturaram que esses textos refletem um rito de casamento com um ato sexual com propósito de fertilidade. Então, aí vai ter esses estudiosos do cuneiforme que vão conjecturar isso, dizer que realmente havia ali um rito, um ato sexual no ritual. No entanto, é possível conectar fertilidade com Inanna? A gente precisa entender como Inanna é descrita em todos os textos que se referem a ela. Embora ela seja a deusa do amor sexual, ela está ligada ao sexo extraconjugal. Eu não conheço nenhuma mitologia que a defina como deusa mãe. Assim, a teoria do padrão de fertilidade não pode explicar a razão de ser do ritual. Tá? Usar fertilidade para Inanna é completamente fora da casinha, porque Inanna
a relação dela com a função sexual é o sexo em si, e não o casamento, não a maternidade. Tá? Muitos estudiosos têm se dedicado à dimensão política da cerimônia. Em outras palavras, o principal objetivo do casamento de Inanna e o rei, seu amante, era legitimar o governo do rei sobre a terra da Suméria, por meio de uma união sexual com a grande deusa. Então, o ritual, portanto, assegurava a relação especial entre a deusa Inanna e o rei sumério, e por meio dele, sua terra e seu povo. Então, era uma forma de dizer, olha, o único que tem relação com a deusa é o rei. Então, isso dava poder político para ele. Segundo Stan Keller, o aspecto da fertilidade do casamento sagrado não deve ser completamente negado, pois era consequência de uma relação recíproca entre pessoas e deusas. Contudo, não deve ser entendido como um mero rito de fertilidade, mas sim como uma manifestação de uma relação estável e duradoura entre o governante e a ordem divina, que existe através da instituição do Enship, ou sacerdócio sumério. O rei, como senhor, o En, isso é, o sumo sacerdote de Uruk, assumia o papel de Dumuzi. Então, sim, o rei era o sumo sacerdote da cidade, tá? E ele assumiu o papel de Dumuzi como cônjuge ou amante, né, simbólico de Inanna. Mais amante do que cônjuge, né? Porque não era um casamento. Algumas questões permanecem sem resposta, no entanto. Primeiro, não está claro em que sentido o termo casamento sagrado deve ser aplicado em nossa discussão. O, entre aspas, casamento entre Inanna e Dumuzi, o rei sumério que tomou seu lugar, era um culto místico que relacionava uma deusa e um ser humano. Embora os reis, durante um período específico, contemporâneo aos rituais, fossem deificados até certo ponto. Então, a gente sabe que os reis da antiguidade tinham esse aspecto de serem deuses, né? Assim como o faraó no Egito era considerado uma divindade. Na antiguidade, isso era muito comum em outras regiões também, tá? Mas a gente precisa perceber que o termo casamento, ele também não dá conta disso aqui, porque, primeiro, Inanna e Dumuzi, no mito, não eram casados. Por outro lado, essa ideia de casamento entre deuses e pessoas é também outra questão. Além disso, o casamento, em geral, tem muito a ver com a família, isto é, uma relação fixa entre duas pessoas, embora a poligamia exista em muitas partes do mundo. Mas Inanna e Ishtar estão longe do propósito de um casamento. Sua cerimônia era um ritual de amor sexual, mas não um casamento no sentido próprio. Embora a maioria dos reis da primeira dinastia de Sim se autodenominasse amado cônjuge, Damki Aga, de Inanna, né, hesitaria em aplicar o termo casamento sagrado ao ritual do ciclo de Inanna. Na verdade, alguns estudiosos se recusam a fazê-lo. Por outro lado, em vários textos de Gudea, há menção ao rito de casamento do deus da cidade de Lagash, Ningirsu, e sua esposa divina, Baal. Aí, nesse caso, lá em Lagash, na cidade de Lagash, vai ter esse casal divino, Ningirsu e Baal, que são um casal, são um deus e uma deusa casados na mitologia. Então, veja que nesse caso, você vai ter esse rito de casamento. E aí, pode ser tratado como casamento, porque esses dois deuses são casados na mitologia. Aqui nós temos um fragmento de um relevo votivo em homenagem à vida de Gudea, representando Baal e Ningirsu. E, claro, foi roubado e está no Museu do Louvre, né? Este era um casamento entre um deus e uma deusa. Então, podemos chamá-lo de teogamia, ou seja, casamento divino. O governante da cidade-estado, Gudea, por volta de 2120, antes da Era Comum, preparava a cama para o ritual, bem como os presentes do casamento para a deusa, no Ano Novo, para o festival de Baal. O governante podia ter estado presente de alguma forma na cerimônia, mas nunca desempenhava um papel ativo. Então, veja, não tem aqui, o governante não vai fazer sexo com ninguém ali, entende?
Eles preparavam uma cama ritual no Ano Novo para o casamento do deus com a deusa. Aqui eu gostaria de observar que os textos de Gudea são datados de antes da maioria dos textos de amor referentes ao ciclo de Inanna, possivelmente entre 30 a 300 anos antes, tá? E é possível que o governo de Gudea tenha sido parcialmente contemporâneo ao de Shulgi-Enur, tá? Mas os reinados de outros reis, especialmente na dinastia Isin, vieram mais tarde. Uma segunda questão é se o ato sexual, propriamente dito, era praticado na cerimônia de Inanna e seu amante. Isso tem sido seriamente questionado nos últimos anos, tá? Na verdade, há poucos motivos para acreditar que a união sexual descrita nos textos tenha ocorrido em um nível que não seja alegórico ou simbólico. Assim, nós devemos buscar uma nova abordagem para o nosso tema. E aqui eu quero tomar muito cuidado para a gente não confundir a nossa interpretação alegórica de textos do que eles vão fazer aqui. Para nós, isso vai parecer simbólico e alegórico, mas para eles não era. Tá bem? Então, tentem acompanhar o que eu estou falando aqui, tá? Tome muito cuidado para não interpretar coisas que eu não estou dizendo. Então, o que é mais possível aqui é que eles vão fazer um tipo de representação do casamento sem relação sexual com ninguém ali, usando objetos, tá? Para nós vai parecer simbólico, alegórico, mas para eles realmente acreditavam que aquilo eram os deuses, tá? Até agora, eu sempre usei o termo casamento sagrado com iniciais maiúsculas e aspas, pois é extremamente difícil determinar como aplicar esse termo. Os estudiosos, sem hesitação, chamaram o rito em questão de o casamento sagrado de Inanna. Mas se foi um rito que envolveu relação sexual real, como alguns estudiosos acreditam, ainda podemos aplicar esse termo a ele? Além disso, há agora considerável dúvida de que o rito tenha envolvido relação sexual entre humanos. Muitos problemas ainda precisam ser resolvidos. Essa é a razão pela qual os editores do livro Casamentos Sagrados usaram inteligentemente a forma plural, casamentos, no título. Então, da onde saiu a ideia de que era um rei fazendo sexo com uma sacerdotisa que representavam o Dumuz e Inanna? Saiu da cabeça de pesquisadores. Isso não é falado em nenhum texto sumério ou acadiano. Isso saiu da cabeça de pesquisadores. Tá bem? Então, não tem como simplesmente afirmar sem ter certeza. Então, vamos falar sobre as cerimônias de casamento divino em fontes babilônicas e assírias. Veja bem como eu coloquei no 2.2 aqui da nossa live. Cerimônias de casamento divino em fontes babilônicas e assírias. O ritual de casamento sagrado, entre aspas, né, também foi celebrado na Mesopotâmia, pós-Suméria, até o primeiro milênio antes da Era Comum. Os protagonistas não eram Ishtar e Tammuz, né, que é o casal babilônico, mas outras divindades cujas características eram diferentes. Como as cerimônias no mundo pós-sumério sempre ocorreram com um casal divino, Deus e deusa, exceto por um caso peculiar em Emar, eu agora prefiro usar o termo casamento divino e não casamento sagrado. Nesses casos, a fim de deixar claro o contraste entre o ritual sumério e o ritual da Babilônia e Assíria. Então, no caso da Babilônia e Assíria, eu vou chamar de casamento divino, ok? Então, primeiro, fontes do segundo milênio antes da Era Comum. Muat e Nanaya. Então, resta um poema de amor envolvendo Nanaya. Então, nós estamos falando de divindades aqui, ok? Nanaya, que frequentemente participa do aspecto de Inanna e Ishtar como a deusa do amor, e Muat, seu amante. Então, Nanaya é muito parecida, tem características parecidas com Inanna e Ishtar,
tá? Então, Muat é listado entre os nomes variantes de Nabu em uma lista de deuses. O texto é composto por diálogos entre Nanaya e Muat, emoldurados por narrativas que suplicam a deusa que conceda longa vida ao rei Abi-Eshur, que reinou entre 1711 e 1684 antes da Era Comum, e uma bênção à sua cidade da Babilônia. Então, agora a gente está vendo evidências, ou seja, textos, tá? Encontrados. Então, nós podemos notar dois aspectos. Primeiro, a própria deusa concede bem-estar ao rei e ao seu povo, o que é semelhante às cenas que encontramos em muitos poemas de amor no ciclo de Inanna. No entanto, ela não abençoa seu amado, mas o rei, que não participa do ritual, apenas assiste. Tá? Então, aqui está descrito um ritual entre Nanaya e Muat, ou seja, dois deuses que estão tendo uma relação. Mas o rei não participa da relação do ritual, ele assiste o ritual apenas. E o rei é abençoado. Nós temos, em segundo lugar, um texto de Emar. Tá? Este é um longo texto que apresenta a seleção da sacerdotisa Ento dentre as filhas de Emar para consagração ao deus da tempestade. Depois o seu penteado, depois a sua entronização, depois a sua entrada no quarto para o casamento com o deus da tempestade, e depois o banquete após a cerimônia do casamento, entre aspas, tá? E o texto descreve um ritual único. Além disso, o texto fala apenas dos atos da sacerdotisa, desde a sua seleção até o banquete, nunca dos atos do deus da tempestade. Durante o casamento, ela permanecia sozinha na cama ou ficava com um humano que desempenhava o papel da tempestade. Qual é a questão? Não temos, não sabemos nada. Não sabemos se ela ficava sozinha ou tinha alguém representando o deus da tempestade ali. Não sabemos nada sobre o cerne do ritual e não sabemos como tratar este documento em nosso estudo. Então, o que muitos pesquisadores fazem? Começam a encher de interpretação. Ah, você tem um casamento aqui, alguém deve ter feito o papel do Deus, alguém deve ter feito certo. Aí começam a encher coisas que não estão no texto. Esse é o problema, tá bem? Então, se a gente quer ser honesto e quer entender o que estava acontecendo ali, a gente precisa ficar, no mínimo, no que eles explicam, no que está nos textos, tá? E não nas invenções fantasiosas, imaginativas e cheias de fetiches dos pesquisadores, ok? Aí nós temos, em terceiro lugar, Erbama-Reu. Uma tabuleta datada do período babilônico médio contém uma canção de amor que agora é identificada como uma das peças listadas em catálogos de canções de amor, como CAR 158. É a referência desse texto. O texto fala sobre o amor de Istari e do Muse, tá? Aqui mistura Istari e do Muse, porque o casal sumério é Inanna e do Muse, e o casal acadiano, babilônico, é Istar e Tammuz. Aqui está misturado. Mas nós não sabemos se isso tinha alguma relação com um rito religioso, tá? Além disso, não sabemos nada com precisão sobre as canções de amor originais, cujas palavras de abertura estão listadas no CAR 158, exceto por esse Erbama-Reu. Tá? Aí nós temos fontes do primeiro milênio antes da Era Comum. Nabu e Tashmeto da Assíria. O casamento cerimonial de Nabu e Tashmeto talvez seja melhor documentado nos rituais de casamento divino do primeiro milênio antes da Era Comum. Existem 3 cartas, tá? A ABL 65, 113 e 366. Isso é classificação de pesquisa, tá? De altos funcionários do templo para o rei assírio ou para o príncipe herdeiro, datadas do reinado de Sarhadon, entre 680 e 669 antes da Era Comum.
Também temos o texto de algumas belas letras de amor de Nabu e Tashmeto, tá? E um hino de Ashurbanipal, que reinou entre 668 e 627 antes da Era Comum, a esse casal divino, bem como algumas breves referências possíveis a essa cerimônia. Então, Nabu e Tashmeto são divindades assírias. Com essas fontes, nós podemos reconstruir aproximadamente o ritual. O ritual acontecia anualmente no templo de Nabu, em Calro, uma capital da Assíria, no início do mês de Ayar, o segundo mês. Nabu e Tashmeto entravam no Bit Ershi, o quarto, no terceiro ou quarto dia. O ABL 65, que descreve a cerimônia de Asharu 3, menciona Nabu, mas não menciona Tashmeto. É, portanto, possível que nesse dia Tashmeto tenha permanecido em outro lugar. Os sacrifícios em nome de membros da família real eram preparados no santuário, e as refeições reais eram servidas. Sacrifícios eram realizados por Ashurbanipal, primogênito do rei, Shamash Shumukin, filho do rei da Babilônia, e outros. Assim, sabemos que a data do ritual foi em algum momento do reinado de Sarhadon. O alto funcionário do templo, Razano, ficava no palácio e fazia relatórios detalhados ao rei. Durante o ritual, Nabu, sozinho ou com Tashmeto, saía para o jardim onde caçava. Jardim entre aspas, tá? Porque a gente sabe que tem alguns eufemismos aqui. Há muitos detalhes sobre o ritual que poderiam ser discutidos, mas aqui nos concentramos em uma passagem da ABL 366, na qual uma breve viagem de ida e volta de Nabu é mencionada. A expressão Shepa Pacharo, soltar os pés, é usada. Entendo a partir dessa expressão que a estátua do deus era removida do pedestal para ser retirada do santuário. Quero chamar a atenção aqui para vocês, gente. Pensem aqui comigo. Eu traduzi um livro aqui no canal, na playlist chamada Deus, uma Anatomia. Tá? Nessa playlist, nós aprendemos que na antiguidade as estátuas divinas eram consideradas os próprios deuses, não eram representações. As pessoas não acreditavam que era uma representação da divindade. Elas acreditavam que aquela era a divindade. Tá? Tenham isso em mente. Então, a partir da expressão soltar os pés, eu entendo que a estátua do Deus era removida do pedestal para ser retirada do santuário. E diz assim na ABL 366, no 11º dia, Nabu sai. Ele soltará os pés. Ele vai ao embaixador. A frase é traduzida ali no 62 como Nabu sairá e esticará as pernas, com a referência de Lishmu Shanabu, que ocorreu em uma rua de Ashur no mês de Ayar. No entanto, o texto descreve o ritual em Calro, não em Ashur. E parece-me mais simples pensar aqui em uma estátua divina, em vez de postular um ritual cuja natureza nos é desconhecida. Então, faz muito mais sentido por causa daquilo que nós já sabemos, que se entendia que as estátuas eram as divindades. E quando um povo conquistava um outro povo, ele retirava as divindades daquele outro povo do seu santuário e trazia as estátuas das divindades daquele povo conquistado para o santuário do conquistador. Para quê? Para fazer os deuses daquele povo se renderem aos seus deuses. Tá? Embora uma interpretação alternativa tenha sido proposta para essa passagem, sabemos em todo caso que as estátuas divinas estavam no templo e desempenhavam papéis fundamentais nas liturgias mesopotâmicas. As pessoas transportavam as estátuas de um lugar para outro em carros ou em assentos portáteis, realizando um ritual a cada vez que faziam isso. No primeiro milênio antes da Era Comum, as estátuas dos grandes deuses eram feitas de madeira nobre, portanto eram bastante leves.
Pelo menos eram portáteis em uma ocasião como essa. Voltando nossa atenção para a composição do texto lírico, vemos nele uma alternância das palavras de Nabu, Tashmeto, monólogos ou diálogos em um contexto amoroso, e do coro, que se dirige a Nabu, Tashmeto ou a ambos. Diversas passagens nos lembram descrições no ABL 6513 e 366. Assim, nesse texto lírico está definitivamente relacionado ao rito de casamento de Nabu e Tashmeto, que também é atestado por documentos contemporâneos da época. É raro que uma cerimônia religiosa seja documentada em fontes seculares. De fato, até onde eu sei, o casamento ritual de Nabu e Tashmeto, cujo procedimento é descrito em um texto religioso literário, é o único que também é atestado com mais ou menos detalhes por textos seculares contemporâneos. Veja, esse rito, gente, específico, é atestado em textos que não são religiosos também. Então, é com muito mais detalhes, é uma fonte importante. Quanto a outros casamentos divinos, não temos documentos suficientes para compreender plenamente as características. Qual era, então, a natureza desse texto lírico? Já observamos que a cerimônia ocorreu em um ambiente com estátuas divinas. Não poderia esse texto ser uma espécie de roteiro de um drama religioso no templo, apresentado por estátuas divinas, juntamente com cantores solo que recitavam as partes dos protagonistas e o coro que recitava a narração? Após estudar o tema das cerimônias de casamento divino no mundo assírio-babilônico, eu me interessei e estudei as vestimentas divinas nas estátuas. Essa é a razão pela qual eu gostaria de enfatizar a importância das estátuas nos rituais religiosos. Se a minha visão estiver correta, o rito do casamento divino era, na verdade, uma espécie de drama de marionetes, para nós, tá? Como nós enxergamos, como se fosse um drama de marionetes, um teatro de marionetes, tá? As chamadas letras de amor de Nabu e Tashmeto seriam, então, o roteiro desse teatro de marionetes recitado por pessoas ligadas ao templo. Só que, para nós, parece um teatro de marionetes. Para eles, era realmente o deus e a deusa fazendo a sua cerimônia. E aí nós temos Nabu e Nanayá na Babilônia, provavelmente em Uruk. Tá? Um calendário ritual babilônico tardio descreve o ritual Hadashuto, o casamento de Nabu e Nanaya, no início do mês de Iyar. Esse rito tem muito em comum com o ritual assírio de Nabu e Tashmeto. Geralmente dizemos que na Babilônia, Nanaya assumiu o papel de cônjuge, enquanto na Assíria foi Tashmeto quem assumiu o papel, mas as relações entre Nabu, Tashmeto e Nanaya não eram simples. Então, não adianta a gente querer encaixar na nossa caixinha, tá, de ideia de casamento. Essas três divindades parecem ter sido adoradas na Babilônia, de acordo com um texto que cataloga os atos malignos de Nabu, Shumu e Shkum, governante da Babilônia por volta de 760 a 748 a.C. Nanaya, chamada de rainha de Uruk, era praticamente idêntica a Ishtar como uma deusa do comportamento sexual. Aí nós temos Marduk e Zarpanito, da Babilônia. São todas divindades, tá, gente? Em algumas de suas inscrições reais, Ashurbanipal menciona que dedicou uma cama cerimonial a Marduk e Zarpanito para o casamento deles e para as relações amorosas, né? Esperando que a deusa pronuncie uma palavra ruim sobre seu inimigo na cama de sua casa. Então, tem essa descrição, tá? E isso aqui é uma das fontes. Veja que não tem muitos detalhes. Então, os detalhes são os pesquisadores que inventam, tá? Outras breves referências também existem. Tem o ritual Kurshu de Melissu em Ashur. Em textos de Ashur, encontra-se uma breve menção ao ritual Kurshu, possivelmente relacionado ao casamento da deusa Melissu, esposa do deus nacional Ashur.
Tem também o casal Shamash e Aya, em Shipar. Alguns textos econômicos do período caldeu mencionam a cama cerimonial de Shamash em seu templo Ebabar, em Shipar. Além disso, Nabonido, que reinou de 556 a 539 antes da Era Comum, em uma de suas inscrições reais para deusa Aya, né, pedindo-lhe que interceda em seu nome junto a seu marido Shamash, em seu quarto, onde o casamento foi consumado. Nós devemos distinguir essas duas deusas, tá? E aí nós temos Anu e Antu em Uruk. Fontes de Uruk, da Uruk Seleucida, né, descrevem uma cerimônia do mês de Tashritu, o 7º mês, que incluía um ritual de casamento entre Anu e sua esposa Antu. Os deuses do templo auxiliavam na cerimônia. A menção das sandálias da deusa indica claramente que o ritual ocorria usando suas estátuas, tá? Então, tirando sandálias e colocando sandálias nas estátuas. Por ora, não entrarei em mais detalhes sobre as cerimônias de casamento divinas no primeiro milênio antes da Era Comum, mas eu gostaria de mencionar alguns aspectos delas. Nessas cerimônias, os protagonistas eram o deus principal da cidade e sua esposa, como Marduk e Zarpanito, possivelmente Ashur-Milishu, Nabu e Tashmeto, ou Nanaya, Shamash e Aya e Anu e Antu. O rei e a família real eram responsáveis pela cerimônia, preparando os móveis, sacrifícios e banquetes, mas não participavam do ritual em si, que era realizado por estátuas divinas. A deusa frequentemente desempenhava um papel intermediário entre o rei e ou sua família e seu marido, o grande deus do país. Em nome do seu devoto real, Tashmeto intercede junto a Nabu, Zarpanito junto a Marduk, Aya junto a Shamash, etc. A intercessão das deusas, assim como a dos deuses, é discutida em diversos artigos sobre casamentos sagrados, tá? Especialmente em Bonkrat Leister. No entanto, ao contrário da opinião de muitos desses pesquisadores, eu entendo que o papel de Tashmeto, Zarpanito, Aya, não é o mesmo que o papel de Ishtar. Ishtar sempre mantém uma posição importante com poder avassalador no panteão. Ela protege o rei por sua própria vontade e, mesmo que interceda por ele, está diante dos principais deuses do panteão ou diante do Supremo Conselho Divino, isto é, em um local público, enquanto Tashmeto, por exemplo, intercede com seu marido em seu quarto, isto é, em um espaço privado. Então, a deusa Ishtar, ela é suprema, ela é superpoderosa. Ela é toda poderosa. Ela não precisa se casar para interceder pelo rei. Ela e Inanna não se casam para serem intercessoras. Elas não, é por isso elas não têm casamento algum, elas têm amantes. Tá? O leito nupcial, embora privado, era o local da intercessão das outras deusas e, portanto, o local de suas atividades. Não é o mesmo caso de Ishtar e Inanna. Lembrando que vocês podem entender melhor sobre a deusa Ishtar no meu curso A Deusa Ishtar e o livro de Esther, tá? Vocês podem adquirir o meu curso ali pelo Linktree, no chat fixado lá em cima ou na descrição de todos os vídeos do canal. E aí nós temos o chamado casamento sagrado sumério e o casamento divino mesopotâmico pós-suméria. São semelhantes ou são diferentes? Então, nós vimos até agora que o casamento divino, o casamento entre divindades, entre duas divindades, era um casamento, um ritual feito com estátuas. Nós examinamos brevemente o chamado casamento sagrado na Suméria e o casamento divino na Mesopotâmia pós-Suméria. Os principais participantes do ritual mudaram em períodos posteriores. Poderíamos postular que o ritual do tipo sumério ainda continuou a ser celebrado em períodos posteriores na Mesopotâmia, ou os dois tipos de ritual eram essencialmente diferentes? Para avançar na discussão, gostaria de mencionar os seguintes pontos. Primeiro, já no mundo sumério existiam dois padrões de ritual, o ciclo de Inanna e a cerimônia Ningir-Subal. O ciclo de Inanna foi registrado em muitas composições literárias e específicas.
Inanna era sempre a protagonista do ritual. Ela concedia benefícios ao rei da Suméria, seu amante no ritual. Ele se originou como um ser humano, embora tenha desfrutado de um curto período de deificação. A deusa Inanna assumia uma posição muito mais elevada do que a de seu amante. O segundo padrão, né, a cerimônia Ningir Subal, que era anterior à maioria dos rituais relacionados ao primeiro padrão, era o rito de casamento do deus da cidade e sua esposa divina, ou seja, uma teogamia. Era um fenômeno bastante comum nos mundos antigos, né, no imaginário desses mundos. Segundo, no ritual acadiano, né, do primeiro milênio, antes da Era Comum, os deuses como Nabu, Marduk, Shamash eram os heróis, enquanto as deusas ocupavam o lugar de consortes. Atualmente, não temos evidências de rituais de amor oficiais em textos acadianos, nos quais Ishtar desempenhasse o papel principal. Pode haver pontos de vista opostos. Primeiro, Erbama-Reu fala sobre o amor de Ishtar e Tammuz. O contexto religioso desse texto é incerto, no entanto. Tammuz ou do Muse, né? Porque às vezes eles intercalam. Segundo, um ritual estranho, descrito em textos publicados por Lambert, né, pode ser entendido como um ritual de amor de Marduk, Zarpanito e Ishtar da Babilônia. No entanto, a natureza do ritual é diferente de outros e difícil de entender. Parece que a rivalidade e a hostilidade entre as duas deusas são o tema principal do texto. Portanto, eu prefiro não incluí-las em nosso estudo, tá? É mais honesto textos que a gente não entende direito a que ritual se refere, a gente falar abertamente que não é possível entender, do que simplesmente enfiar coisas da minha cabeça no texto para criar um ritual na minha cabeça, tá? Em vez dela, encontramos Nanaya presente em alguns textos, como já mencionado. Para alguns estudiosos, o casamento sagrado sumério continuou a ser celebrado na Mesopotâmia pós-Suméria, com Dumuzi ou Tammuz sendo sucedido por Muat, que é Nabu com outro nome. Para esses estudiosos, o rito de casamento de Nabu e Nanaya pertence à mesma tradição do casamento sagrado do tipo Inanna e Dumuzi, mesmo não tendo possibilidade de falar que eles são iguais, tá? Eu gostaria de mencionar que Nanaya já está presente em 2 textos sumérios do ciclo de Inanna. Mesmo assim, a lenda do amor de Inanna e do Dumuzi continuou a ser recitada e teve a mesma influência significativa em muitos aspectos da cultura mesopotâmica. Como então entendemos a ausência total de Ishtar nas cerimônias de amor? Em vários trechos dos textos do ciclo de Inanna em sumério, Inanna já é descrita como uma deusa de capacidade e poder avassaladores, mesmo na esfera da guerra. Propaganda grega antiga e pesquisadores modernos defendem que certas linhas já descrevem prostitutos masculinos sem nenhum embasamento, tá? No entanto, em outros trechos dos documentos do ciclo de Inanna, escritos quase no mesmo período, mas talvez originários de um período anterior, Inanna, filha de Nanar, Suen e Ningal, é descrita como uma jovem bonita, ingênua e infantil. Consequentemente, encontramos na literatura do próprio ciclo de Inanna 2 tipos de Inanna, uma deusa grandiosa e poderosa e uma jovem ingênua. Qual foi a razão para essa diferença e qual é o seu contexto? Veja, quando a gente pesquisa sobre divindades, a gente tem que perceber até mesmo essas diferenças, tá? Nas próprias fontes. Não dá para esconder e fingir que uma delas não existe. Outro ponto. Dissemos que muitos estudiosos agora duvidam que o rito do casamento envolvendo relações sexuais tenha ocorrido na Suméria. Alguns estudiosos consideram o ritual puramente simbólico ou alegórico. Aqui devemos recordar a cerimônia de Nabu no primeiro milênio antes da Era Comum, um drama, um teatro religioso de marionetes com um texto lírico que era usado como cenário do drama. Em um dos textos do ciclo de Inanna, Ishmedagam,
né, um cântico de autoelogio. Nos versos 297 a 315, vemos as estátuas de cobre do rei diante das estátuas de Enlil e Ninlil em seu templo. Isso significa que as estátuas de um rei eram colocadas diante de estátuas divinas. Uma cena semelhante poderia ter sido encontrada no santuário de Inanna. Será que muito fantasioso imaginar um ritual de amor com uma estátua do rei, a encarnação de Dumuzi, e uma estátua de Inanna finamente vestida e decorada com joias, desempenhando os papéis? E partes das canções de amor do ciclo de Inanna não poderiam ter sido recitadas ou cantadas por sacerdotes, sacerdotisas e outras pessoas no santuário como cenários ou como canções de fundo? Se supusermos que isso seja possível, podemos facilmente compreender o processo do ritual e a natureza dos textos literários que chamamos de canções de amor de Inanna e Dumuzi. Talvez algumas peças não fossem para uso litúrgico, mas apenas composições poéticas inspiradas pela natureza do ritual. A maioria delas, no entanto, poderia ter sido cenários, né? Ou pelo menos canções de fundo. Lembrando que, se você quer entender melhor a mitologia da deusa Inanna, você pode adquirir o meu curso Ela Está Pegando Fogo, Cântico dos Cânticos, texto a texto, tá bem? Pelo Linktree, no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos do canal. Eu gostaria de propor que do 3º ao 1º milênio antes da Era Comum, a cerimônia do chamado casamento sagrado, na Mesopotâmia, sempre ocorria na forma de um drama, um teatro religioso de marionetes, encenado por estátuas divinas. Com base em toda a nossa pesquisa, gente, a playlist Deus, uma Anatomia está toda lá para vocês pensarem a respeito. O ritual de Ningirsu e Baal, o de Inanna e seu amado, e os do rito de casamento divino do 1º milênio antes da Era Comum, todos eles poderiam ter sido realizados de maneira semelhante. Este método de inferir evidências do 1º milênio antes da Era Comum para reconstruir rituais do 3º e 2º milênio antes da Era Comum pode ser criticado, mas também devemos estar cientes de que a Mesopotâmia era um mundo muito tradicional. E eu não estou, por exemplo, tirando do meu cu, da minha cabeça, esse tipo de hipótese. Eu estou me baseando nos textos do 1º milênio antes da Era Comum e puxando um pouco mais para trás para formular a hipótese de que os textos mais antigos do 3º e 2º milênio também pudessem ter essa representação. Não devemos desconsiderar as estátuas. Na antiga Mesopotâmia, as estátuas divinas eram consideradas os próprios deuses e deusas, não eram marionetes para eles. Pode parecer para nós, mas não eram para eles. Embora as cerimônias possam parecer dramas ou teatros de marionetes para nós, o povo da Mesopotâmia encontrava nelas uma realidade vívida. Uma conclusão provisória. Eu gostaria de propor aqui uma hipótese possível, embora provisória, tá? O casamento sagrado de Inanna e Ishtar não deve ser classificado como um casamento divino-divino. Tratava-se de uma cerimônia da 3ª dinastia de Ur, ou da 1ª dinastia de Isim, de uma união pessoal, mesmo que alegórica e simbólica para nós, né? Entre a grande deusa Inanna, ou Ishtar, e um rei humano. A cerimônia ocorria durante o período em que os povos acadianos estavam conquistando o poder político na Mesopotâmia, mas a tradição suméria ainda mantinha alta prioridade em muitas áreas. As características da Ishtar acadiana, bem como da Inanna suméria, devem ter sido recompostas naquele período. O ritual de amor no qual Inanna ou Ishtar tinha um papel principal desempenhado durante esse período, na minha opinião, era com estátuas. Vários cenários e canções de fundo foram compostos para uso nesse rito. Essas peças, que agora chamamos de textos sagrados sumérios de casamento, certamente deram uma realidade concreta à cerimônia simbólica ou alegórica. Entendemos os seguintes pontos. As características complexas de Inanna e Ishtar têm sua origem nesse período específico, ou seja, de Ur 3 e Isim 1.
Ela era a grande deusa de Uruk, uma das cidades mais importantes do mundo sumério, em Nana, né? Podemos também refletir sobre as preocupações dos reis daquela época. Era um tempo de transição. Muitos elementos etnológicos, linguísticos e culturais foram introduzidos no país. Os reis das dinastias Ur III e Sin I, qualquer que fosse sua origem, aliança ou afinidade, precisavam do firme apoio da grande deusa suméria, Inanna, ou Star de Uruk. Isso deve ser por isso que eles tiveram que realizar um ritual através do qual até mesmo a deificação de um rei humano era possível, graças àquela deusa especialmente poderosa e de alta posição. Eu acrescentaria mais um ponto aqui. Inanna, Star desapareceu do rito sagrado do amor após a segunda metade do segundo milênio antes da Era Comum. No ritual do casamento divino, celebrado no primeiro milênio antes da Era Comum, a deusa se tornou apenas a esposa, a segunda pessoa em posição hierárquica, depois do marido, pelo menos da perspectiva social da época. Lembra que, antigamente, nós já vimos que as divindades não eram iguais em gênero. Nós falamos sobre isso, né, na playlist em versões de gênero, e então nós temos aqui não tinha essa questão de deusa é menos importante que Deus. Mas, posteriormente, isso começou a mudar. A hierarquia começou a acontecer, tá? Em contraste com isso, a deusa excepcional Star manteve seu poder avassalador ao longo do tempo, como a deusa do amor sexual extraconjugal, da guerra e uma grande protetora da realeza, especialmente na Assíria. Outras deusas permaneceram geralmente discretas ao lado de seus consortes, mas, na verdade, desempenharam papéis significativos no leito do rito do casamento. Tal deusa poderia exercer muita influência através do rito do casamento, essa teogamia, né, que a gente falou. Seu papel não era facilmente visível externamente, mas nos bastidores ela era eficaz. De qualquer forma, do terceiro ao primeiro milênio antes da Era Comum, o poder real sempre necessitou da ajuda de deusas. E aí nós temos, eu estou projetando as referências bibliográficas principais, né, que eu citei e utilizei para pesquisa para essa live de hoje, tá bem? Então, depois, os membros do canal podem consultar no material que já está lá no Drive do Espaço das Deusas, e se você não é membro, pode depois dar pausa na tela para pegar essas referências e colocar nas suas redes de busca, tá bem? E a próxima live aqui que nós vamos falar sobre essas deusas vai ser no dia 10 de abril, às 19 horas. Eu vou ter uma live sobre a sombra de tuas asas, uma revisão da deusa alada na iconografia do antigo sudoeste asiático. É isso mesmo. Por que Star tem asas? Por que Inanna tem asas? Então, nós vamos falar sobre iconografia da deusa com asas no antigo sudoeste asiático. Não percam! E semana que vem, dia 4 de março, às 19 horas, vamos receber a historiadora Inês Barreto para falarmos sobre história e religião do filme Pecadores. Aproveitem esse fim de semana, aproveitem para assistir o filme Pecadores, porque vamos falar dos detalhes deste filme que está concorrendo a 16 Oscars. Gente, imperdível! Precisam ver ou na HBO Max, ou nos Piratex da vida por aí, né? E dia 6 de março, às 19 horas, vamos ter mais uma live na playlist de semiótica e arqueologia, né? Rituais de guerra, violência e guerra na Mesopotâmia. Nós vamos ter a live sobre semiótica babilônica. Já ouviu falar de semiótica, né? Que eu sei que muita gente já ouviu por aí. Mas o que estão falando por aí é extremamente raso. Então, a gente vai falar da onde nasceu a semiótica, na Babilônia. É isso mesmo. Não percam essa live importantíssima, gente. Lembrando que você pode adquirir a minha tese de doutorado de Asherah Loruhamá, as violências das monoculturas na supressão do feminino no espaço sagrado, em perspectiva feminista decolonial. Aqui tem tudo sobre a deusa Asherah,
de forma atualizada e explanada, né? Sob uma perspectiva que também analisa os pesquisadores, a academia e os museus, como eles tratam de forma colonial os dados encontrados, tá? R$ 130, frete incluso para todo o Brasil. Você faz o pagamento e manda para o meu e-mail o seu nome completo, CPF e endereço completo. Por que eu estou falando CPF? Porque agora os Correios estão mudando sua legislação a partir de abril de 2026. Vai ser obrigatório termos o CPF do destinatário. Não esqueça de mandar e atualizar os seus dados, tá? Quer parcelar no cartão? Então, clica no Linktree, no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos do canal, tem o meu link do Mercado Pago para você fazer o pagamento via cartão ou boleto, tá bem? E penúltimo dia, gente, é hoje e amanhã só, que temos a promoção do meu aniversário de 47 anos, o meu pacote promocional de todos os meus cursos, 40 cursos, a R$ 800. Aulas gravadas para você assistir quando quiser, acesso vitalício. Então, se você aproveita agora, você não precisa fazer os cursos agora. Você faz quando você quiser e puder, tá bem? Com biblioteca digital em cada curso e muito mais. A partir de março de 2026, volta a R$ 1.500 o preço. Então, tá acabando o prazo, hein? Aproveitem. E estamos na pré-venda do meu novo livro, um livro que vai explodir a sua cabeça, Jael, a deusa que venceu a batalha de Javé. Gente, importantíssimo, R$ 20, frete grátis para todo o Brasil. Você faz o pagamento na minha chave Pix, pixangelanatel@gmail.com, tá? E você manda para qualquer um dos meus e-mails, tá? Seu nome completo, CPF e endereço completo dos Correios, né? Porque lembrando que agora, a partir de abril de 2026, é obrigatório a gente ter o CPF do destinatário para enviar qualquer coisa pelos Correios, tá bem? Então, atualize seus dados, mande seu CPF para mim e é importantíssimo. São só 100 exemplares, já estamos vendendo alguns exemplares, então só vai ter a pré-venda enquanto tiver exemplar disponível. Fique atento, beleza? E temos a rifa dos 2 livros, A Criação do Patriarcado e A Criação da Consciência Feminista, ambos de Gerda Lerner. Os 2 livros vai para um único ganhador, hein? Então, concorra a quantas chances você quiser. Uma chance para ganhar os 2 livros é R$ 10, tá? Aí você multiplica no número de chances que você quer ter, faz o Pix e manda seu nome para qualquer um dos meus e-mails, tá bem? Todos os meus endereços de e-mail são minhas chaves Pix, então você pode fazer o pagamento para qualquer uma delas. Só não esqueça de mandar seu nome completo para um dos meus e-mails, tá bem? Muito bem. Comentários, dúvidas? Vamos lá. Lembrando, gente, Deise Rodrigues se tornou nova membro do canal. Não esqueçam, gente, agora é obrigatório pelos Correios. Eu preciso do CPF de vocês. Então, todos os membros, mandem para mim, para o meu e-mail está aqui na tela, etown@gmail.com. Esse é meu e-mail principal, tá? Você manda seu nome, seu CPF e seu endereço. Eu preciso do seu CPF. Os Correios me falaram hoje, o pessoal dos Correios, que vai ser obrigatório ter o CPF do destinatário. Então, todos os membros têm que mandar o seu CPF para mim. Desculpa, gente. Por quê? Porque todo membro tem direito a receber um pacote de mimos. Então, se tornou membro, manda todos os seus dados para o meu e-mail para receber seu pacotinho, tá bem? Lembrando que aqui na descrição da live
No chat eu já coloquei, no começo da live eu coloquei no chat, e na descrição aqui da live eu coloquei o link para vocês irem para a vaquinha da Mel, tá? A cachorrinha do Jesus da Shopee, da Denise e da Aninha. Estão precisando, tá? Clica no chat, ali tem já o link da vaquinha, e na descrição da live vai ficar gravada essa live. Então, na descrição já tem o link da vaquinha ali para vocês contribuírem para ajudar a pagar todas as despesas. Lá na vaquinha você vai ter até a prestação de contas do veterinário, da clínica toda, para você ver que realmente eles precisam. E no começo da live aqui, eu projetei a vaquinha e projetei também como você pode contribuir para o pessoal lá de Juiz de Fora, tá? De Minas. Os dados que a Francine Oliveira compartilhou com a gente. Então, no começo da live aqui, você pode voltar e ver ali. Eu projetei, se você quer ajudar com qualquer coisa, de qualquer forma, tem os dados oficiais para onde você pode contribuir para ajudar as populações que estão completamente abandonadas pelo sistema e que estão precisando de qualquer coisa porque perderam tudo, tá? Então, esse é um lugar de apoio mútuo. Nós estamos criando uma comunidade de apoio mútuo. Se você tem condições, apoie. Se você tem condições, contribua. Vamos nos ajudar, gente. Nós somos, nós por nós, né? Nós somos uma comunidade de apoio mútuo e também a nossa rede de apoio aqui, tá bem, queridos? Vera Valentim, nossa, queria ter uma amiga como tu, professora. Não aquele povo da empresa que não dá para conversar. Poxa. Obrigada, viu, querida? Tem como conversar sobre esses assuntos. Bom, eu não tinha com quem conversar as minhas pesquisas, então eu criei o canal, né? E vamos conversar, isso que é importante. Vrandré, boa noite, obrigada pela presença. Jesus da Shopee, Vera Valentim, é um desejo de todo mundo que conhece o canal. Obrigada pela presença, querido, membro do canal. Obrigada, doutora Ângela, cheguei agora, mas estou assistindo desparcerado, porque está lá no começo, não tem problema. Jesus da Shopee, hoje fomos visitar a Mel na clínica, ela não vai voltar a andar, está em observação agora, mas já fora de risco. É isso, né? A vida, a gente vai seguindo e se ajudando e melhoras para Mel, e a gente está aqui torcendo e estamos divulgando, beleza? Jesus da Shopee, recomendo que adquira o livro está uma delícia. Olha que lindinho! Eu estou com o exemplar teste para a gente fazer a revisão, vou passar o fim de semana revisando. E tá lindíssimo, tá lindíssimo. A diagramação ficou linda. Eu adorei a diagramação. Tem muito sangue aqui, gente. E olha, é um chamado para nós pegarmos nossas estacas e martelos, né? Dia 3 de abril vai ser a live de lançamento, uma sexta-feira santa. Nós vamos lançar Jael para pegar nossas estacas e nossos martelos. E veja, temos 100 exemplares. Se você quer patrocinar mais uma tiragem, porque nós temos essa tiragem de 100 exemplares, mas você quer patrocinar mais, pode entrar em contato conosco, tá? E isso aqui é mais um sonho, né? Sendo realizado aqui com vocês, publicado pelo Espaço das Deusas, né? Uma publicação independente, mas em que eu faço uma análise a partir do texto hebraico, tá? A gente tem um bônusinho no final aqui, e eu já, assim, me deliciei, né? Diagramação do Baltazar de Andrade, que é o nosso querido Jesus da Shopee, e a arte da capa é do Nanuca Andrade, tá? Fantástica, tá? Eu estou muito feliz e não vou ganhar. Hoje eu tive certeza que eu não vou ganhar nada com esse livro, tá? Só para você saber. Mas eu estou muito feliz do mesmo jeito. Por que eu soube que eu não vou ganhar nada? Porque os preços nos Correios aumentaram, tá, gente?
Então, só o registro, para você ter um código de rastreamento, já vai comer todo o dinheiro. Então, eu quero falar que nós não estamos fazendo isso por dinheiro. Isso aqui é conteúdo a partir do texto hebraico, isso aqui é pesquisa de qualidade. E como eu já falei aqui, né? Esse material foi escrito a partir de uma pesquisa que eu fiz para minha avaliação de uma disciplina que eu fiz durante o doutorado na Universidade de Linz, na Áustria, tá? Que eu fiz online um semestre de disciplina lá, aulas todas em inglês, sem tradução, e eu escolhi Jael para fazer meu trabalho de avaliação da disciplina, escrevi, fiz tudo em inglês, e tirei nota máxima com muitos elogios da professora da universidade lá da Áustria. E a partir desse trabalho é que eu estou publicando esse livro, para que você tenha acesso a um conteúdo que passou por uma avaliação, que foi avaliado por pesquisadoras de qualidade, tá? E isso aqui agora vai estar na sua mão. R$20, frete grátis para todo o Brasil. Então, são só 100 exemplares, e hoje, dia 27 de fevereiro, 14 exemplares já estão vendidos. Nessa semana, 14 exemplares foram vendidos. Então, nós temos 86 exemplares, dia 27 de fevereiro. Então, isso aqui vai vender que nem água, tá? Então, corra a garantir o seu. R$20, pixangelanatel@gmail.com. Isso mesmo, tudo junto, pixangelanatel@gmail.com. R$20. Aí manda para o meu e-mail, pode ser para esse mesmo, tá? Porque eu acesso todos os e-mails. Manda para o meu e-mail seu nome, seu CPF, seu endereço completo, e assim que lançar, você já garante para eu te enviar seu exemplar, tá bem? Eu vou fazer tudo que eu puder, que tiver ao meu alcance, com o apoio de vocês. Eu agradeço demais, José Chopi, porque sem o apoio dele aqui, ó, isso aqui não estava acontecendo, porque eu tenho muito texto, muito material, mas para eu ter o ânimo porque eu estou fazendo muita pesquisa para as lives, de eu parar e mexer no texto para mandar para ele, para a gente lançar algo, é muito incentivo, e eu agradeço de coração, mesmo com todas as lutas que vocês passam, o apoio que vocês me dão, o incentivo que vocês me dão. Então, esse material está saindo, é um material para a gente não usar mais texto bíblico como o monoteísta usa. A gente vai usar com responsabilidade, com pesquisa, com seriedade, e principalmente relevância para a nossa época, em que nós, mulheres, precisamos estar armadas com estacas e martelos para não sermos mortas. Então, está aqui. Isso aqui é pesquisa relevante. Não é só para levantar ego masculino na internet. Pesquisa porque eu sei disso, porque eu sei daquilo. Grandes bostas, saber se isso não é relevante para nós hoje. Então, vamos lutar, vamos nos armar, nos munir de conhecimento, porque conhecimento é poder. Então, muito obrigada pelo apoio, e estamos com a campanha lançada. Nos vemos, então, na quarta-feira para a próxima live. Vamos continuar construindo, porque quando eu falo, por exemplo, hoje do casamento sagrado, do suposto casamento sagrado, em que os pesquisadores construíram seus nomes em cima de uma imaginação cheia de fetiche, como se uma sacerdotisa e um rei fizessem sexo no templo, sem evidência alguma, sem nenhum tipo de respeito à cultura que eles estão lidando, e trazendo informações completamente sem fundamento e desonestos nas suas posturas, que o que mais tem é afirmação desonesta sem fundamento, sem ter uma base, sem ter algo para se fundamentar. Hoje eu trouxe vários exemplos de mitologias para fundamentar a minha hipótese. Não estou nem dizendo que é isso e acabou, estou dizendo que é uma hipótese. Exatamente porque a gente precisa respeitar as pessoas e as culturas como humanas. E nós não temos o direito
de cagar sobre a cultura do outro a partir dos nossos fetiches e dos nossos conceitos. Está na hora de a gente ser responsável com o outro, com o diferente. E isso vai projetar para a nossa sociedade hoje como nós tratamos aquele que crê e vive diferente de nós. Sem impor o que somos para a vida do outro. Isso é fundamental. Porque os monoteísmos já fazem isso demais. Nós não precisamos copiar isso. Combinado? Muito obrigada, gente. Grande beijo e nos vemos na quarta-feira. Curta, compartilhe, comente e espalhe conhecimento. Clica na vaquinha aqui na descrição da live, volta lá no começo da live, apoia o pessoal de Juiz de Fora e vamos continuar sobrevivendo a essa sociedade. Não interessa se você acha que está melhorando, que está evoluindo, não, acho que não. Isso não interessa o que eu acho. Interessa é a gente comer e sobreviver e viver nessa vida. Combinado? Até mais, pessoal. Tchau.